Este propósito é a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus pela sua vida, você que está comigo a partir de agora, você que está comigo desde 2020, você que está participando pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja a você, a sua casa e a sua família. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome do Senhor Jesus, certos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensarmos. Então creia somente e com certeza no decorrer dessa transmissão, o Senhor vai te visitar, Ele vai falar ao seu coração, Ele vai derramar grandes bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque só Ele tem todo o poder. Só Ele pode fazer, além da medicina, além da justiça dessa terra, porque Ele é maior do que todo e qualquer poder. Então vamos confiar, vamos crer e vamos aguardar em silêncio a salvação vinda desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, que usa de misericórdia para com aqueles que o buscam de todo o seu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 4, e o versículo de número 12 em diante. E diz assim: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no capítulo 5, o versículo 1 em diante diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther,
que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observamos através desse texto que lemos o poder do jejum, o poder da oração. A palavra de Deus diz que havia um plano. Havia um plano para destruir a vida de todos os judeus. Havia um plano para que todos os judeus fossem mortos. E a rainha Esther, que foi criada pelo seu tio, ela não tinha nenhuma condição, humanamente falando, de estar ali no palácio do rei Assuero. Mas havia tido um concurso para que as moças se apresentassem e aquela que fosse escolhida pelo rei se tornaria rainha em lugar de Vasti, que era a rainha que ocupava lugar no trono junto com o rei Assuero. E no meio de todas aquelas jovens que compareceram para aquele concurso, a rainha Esther foi a escolhida. Ela era uma jovem judia, sem nenhuma condição para estar ali, mas o seu tio Mardoqueu fez com que ela chegasse até aquele concurso, participasse, e para a glória de Deus ela ganhou aquele concurso. O rei se agradou dela e ela foi eleita rainha. Glória a Deus. E depois que Esther se achou no palácio, ela ficou tranquila, ela havia ganho o concurso, ela era a nova rainha, ela estava ocupando um lugar de honra. E ela não se lembrou, talvez não teve assim muito interesse em saber da situação do povo judeu, que era o seu povo. E ela ficou, eu creio que entusiasmada por estar vivendo num palácio, tendo toda a assistência da parte das suas criadas, sendo muito bem cuidada, muito bem tratada. Esther, com certeza, ficou meio que encantada com a nova posição que ela estava ocupando. Rainha e muito bem cuidada por todos do palácio. Mas houve então um momento em que havia algo terrível preparado contra os judeus. Isso chegou aos ouvidos do tio dela, Mardoqueu. E a palavra de Deus diz que ele mandou um recado para sua sobrinha Esther. Mas Esther disse para ele: olha, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar
na presença do rei. Foi o recado que Esther mandou para o seu tio Mardoqueu. Eu não tenho autorização para me apresentar diante do rei, para pedir qualquer coisa para o rei. Porque toda e qualquer pessoa que entrar no pátio, sem ser convidado, sem ser chamado pelo rei, a sentença para esta pessoa é a morte. Então Esther sabia do perigo que ela estaria correndo se ela fosse se apresentar perante o rei sem ser chamada. Mas Mardoqueu, ao ouvir o recado de Esther, ele disse que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Esther estava no palácio, estava junto com o rei, estava vivendo ali com o rei. E Mardoqueu falou para ela: olha, não pense que você vai escapar, porque você está no palácio do rei, porque você é a nova rainha. O rei não sabia que Esther era judia. Então, o que o tio dela quis dizer? E quando o rei descobrisse que ela era judia, com certeza ela também seria morta. Porque havia um complô que foi preparado para acabar com todos os judeus. Então, quando Esther ouviu tudo isso da boca do seu tio, o recado que seu tio mandou para ela disse que tornassem a dizer a Mardoqueu, que ajuntassem todos os judeus que se achavam em Susa e falasse para que eles estivessem jejuando por ela. E ela e as moças que a serviam também iam estar jejuando. Durante 3 dias e 3 noites. Não tomariam água e não comeriam. Ficariam em jejum dia e noite. Jejum total. Sem água, sem comida. Esse é o jejum total. Então, Esther disse para ele: olha, durante 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e perecendo pereço. Quer dizer, Esther se dispôs a arriscar a própria vida, confiando no poder de Deus, confiando que Deus poderia livrá-la. Então ela disse: se perecer, pereci. Mas ela precisava fazer alguma coisa. Porque Mardoqueu falou para ela: quem é que sabe se foi para esse tempo, se foi para esse tempo que você está neste lugar, está ocupando este lugar. Deus a levou até ali, foi exatamente para que ela, se tornando rainha, ela pudesse livrar o povo judeu da morte, porque todos os judeus estavam condenados à morte. Mas, a partir daquele momento, Esther se dispôs a fazer alguma coisa em favor do seu povo. Jejuaram, ela e suas moças. Os judeus que se achavam em Susa também jejuaram. E no 3º dia após entregar o jejum, Esther se vestiu de vestes reais e foi até o pátio, que era defronte do aposento do rei. E ela se apresentou no pátio. Glória a Deus. Mas Deus foi tão misericordioso, foi tão bondoso, que o rei estava sentado numa posição em que ele via
todos que entrassem no pátio. E no momento em que ele viu a rainha Esther, imediatamente ele apontou para ela o cetro de ouro. Porque se o rei não fizesse esse gesto, Esther seria morta, porque os guardas viriam e a matariam. Mas assim que o rei a avistou, o rei estendeu o cetro de ouro para ela, e ela chegou, tocou no cetro, e o rei perguntou: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Glória a Deus. Que coisa tremenda que o Senhor fez. Que coisa maravilhosa que o Senhor fez na vida de Esther e na vida do povo judeu. Porque após este encontro que Esther teve com o rei, ela o convidou para um banquete que ela ia fazer. E ela convidou o rei, convidou também Amã, que era a pessoa que estava preparando a morte para os judeus. E o Senhor trabalhou de uma forma especial, que no fim, aquele que planejou a morte dos judeus, que preparou até a forca para enforcar Mardoqueu, ele acabou sendo enforcado naquela forca. E Esther e todo o povo judeu foram livres da morte, porque Esther tomou posição diante de Deus. Ela fez a parte dela. Ela se ajuntou com as suas servas, orou, jejuou, consagrou sua vida e foi ter com o rei. E o rei a recebeu, e o rei a livrou da morte, e Esther conseguiu vencer todo aquele complô que foi armado para destruir os judeus. Acabou acontecendo com aqueles que planejaram a morte dos judeus. Eles, sim, acabaram sendo mortos, juntamente com seus familiares. Que Deus, nesta noite, possa falar ao seu coração. Leia o livro de Esther todo, porque ele é pequeno, é um livro não muito extenso, e você vai entender melhor tudo que o Senhor fez em favor do povo judeu e em favor da rainha Esther, que também era judia. O livro de Esther tem 10 capítulos. É um livro curtinho, fácil de ler. Leia e você vai entender o grande livramento que o Senhor deu para o povo judeu através desta mulher chamada Esther, que se levantou para lutar, para batalhar em favor do seu povo. Não com armas humanas, mas ela usou as armas que o Senhor deu. Ela usou o jejum, ela usou a oração e a obediência. A obediência, ela obedeceu às ordens de seu tio que a criou e que a colocou naquele lugar, colocou naquele concurso para que ela concorresse à rainha da Pérsia. E Esther se tornou rainha da Pérsia, para a glória de Deus. É assim que Deus faz. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas fulano não tem condição para isso. Fulano não tem capacidade para isso.
Não tem como esta pessoa assumir tal posição. Mas quem decide todas as coisas no céu e na terra é Deus. Ele quem sabe a quem ele quer exaltar e a quem ele vai abater. A palavra diz que Deus, ele exalta, mas ele também abate. Ele exalta, mas ele também humilha a pessoa. Então é ele quem escolhe quem é que ele quer colocar e quem é que ele quer tirar. Ele sabe todas as coisas. E às vezes o ser humano quer saber mais que Deus. Não é Deus que eu quero assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele. Não pede a opinião de Deus. Não procura saber se esta é a vontade de Deus ou se é a vontade própria dele. Por isso que as coisas dão errado. Porque às vezes as pessoas acham que pode ocupar o lugar de Deus, em julgar as pessoas, em determinar qual posição a pessoa deve ocupar, o que ela deve fazer, se ela vai assentar no trono ou se não vai, se ela vai ter tal responsabilidade ou não. Então fica aquela situação complicada. Mas o nosso Deus, ele chega na hora certa e ele descomplica tudo. E tudo aquilo que estava encoberto acerca do povo judeu foi revelado. O Senhor trouxe tudo assim numa bandeja para que todos soubessem que ele é Deus e que ele tem todo o poder no céu e na terra. E esse Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz hoje. Ele tem todo o poder. E às vezes nós ficamos pensando que nós não temos condição para coisa alguma. Mas quem decide isso não somos nós. E não é nenhum ser humano. Quem decide isso é o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Esther. As pessoas olhando para Esther poderiam dizer: essa daí não tem condição alguma para ser rainha. Ela não tem nenhuma formação para ser rainha. Como é que essa mulher vai ser rainha da Pérsia? Mas Deus fez com que Esther reinasse. E ele pode fazer com que você reine também. Porque dele é o reino, é o poder e a glória para sempre. E o Senhor é aquele que elege os reis, elege os governos, mas ele também é aquele que faz com que os governos saiam e com que os reis também saiam, deixem de reinar, porque só ele é Deus e só ele tem todo o poder. Glória a Deus, guarde esta palavra no seu coração e medite no medite no livro de Esther. E você vai ver como essa mulher foi honrada por Deus, como Deus a colocou naquele lugar. Deus, ele faz dessa maneira. Muitas vezes, ele, para abençoar uma pessoa, ele tira das mãos daquele que está reinando. Ele tira o reino e coloca na mão de outro. Ele fez isso na vida de Saul. Saul foi um rei que o povo escolheu. O povo queria um rei. Samuel disse para eles que então eles teriam um rei. E Deus elegeu o rei a Saul, que era um rei de boa aparência. A palavra diz que não havia, no meio daqueles rapazes, alguém mais bonito que Saul. Não havia outro homem, outro jovem mais bonito que Saul. Aparentemente, Saul era a pessoa escolhida por Deus para que reinasse sobre o povo de Israel.
Mas todos nós que lemos a história de Saul, nós entendemos que, na verdade, Saul não conseguiu continuar por muito tempo reinando sobre Israel. Mas no lugar de Saul, Deus tirou Saul e colocou Davi, que foi o rei que Deus mais abençoou, que foi o rei que até hoje ele é exemplo para o povo de Israel. Então a gente observa que a aparência para Deus não é tudo. Porque ele não vê de acordo com a aparência. Ele vê o coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que você possa também fazer como Esther. Se está difícil, se está complicada a situação, se você olha para um lado, olha para outro, não vê solução, faça como Esther. Vá orar, vá jejuar. E Deus vai entregar a vitória nas tuas mãos, como ele fez com a rainha Esther. Glória a Deus, que Deus te abençoe. O chá que estava quente já esfriou. Mas graças a Deus por estarmos aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas eu creio que em alguns lugares onde eu estou, onde você está me vendo, está junto comigo, alguns estados, algumas cidades, não está como aqui na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Porque aqui está muito frio. Está frio demais. Frio demais da conta, como diz o mineiro. Está frio demais da conta, sabe? Você sente assim, o frio parece que entra assim no corpo da gente. Mas graças a Deus, pela bondade, pela misericórdia e fidelidade de Deus. E vamos orar por aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, sem um teto, sem um abrigo, sem cobertores suficientes. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor use seus anjos para socorrer essas pessoas que vivem nas ruas da cidade, porque não tem uma casa, não tem um lugar para morar, e vivem ao relento. Mas o nosso Deus é poderoso para socorrê-las e para usar as nossas autoridades constituídas. Mardoqueu, ele falou para Esther, quem sabe se foi para esse tempo que Deus te colocou aí no palácio. Então, aqueles que exercem autoridade sobre os seres humanos, Deus os colocou naquele lugar. De repente, para socorrer aqueles que estão em aperto, aqueles que estão vivendo de uma maneira subhumana, porque eles têm condição de socorrer, eles têm condição de ajudar. Porque para isso Deus os colocou lá. Mas muitas vezes as autoridades fazem de conta que não está vendo. E a gente não pode se omitir. A gente não pode dizer que nós não sabemos. E eles, como autoridade constituída por Deus, Deus os colocou ali para fazer alguma coisa boa para alguém, para socorrer as pessoas nas suas dificuldades. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas preocupadas, cada um preocupada consigo mesmo, preocupadas em como se dar bem, preocupadas em como a sua família se dar bem, e não procura saber ou ajudar aqueles que precisam. E há tanta carência no mundo, há tanta carência na terra, as pessoas precisando de socorro, precisando de comida, precisando de vestes, precisando de moradia, vivendo pelas ruas da cidade sem ter onde morar. Então, ser
exercer autoridade sobre o povo. Não é fácil, não é brincadeira. Deus coloca a pessoa numa posição elevada, mas não é só para ela desfrutar, não. Esther, ela estava ali no palácio, desfrutando do palácio, das coisas boas, de ser servida por outras pessoas, de ter do bom e do melhor ali no palácio. Mas Mardoqueu chamou a atenção dela e falou para ela: não pense você que estando vivendo no palácio, você vai escapar. Porque Mardoqueu sabia que se o povo judeu fosse destruído, Esther também, com certeza, não ia sobreviver no palácio. Mas com certeza ela também seria tirada dali. Talvez fosse morta também, né? Mas depois que Mardoqueu falou para ela dessa maneira, foi que ela se despertou para ajudar o povo judeu. Então, às vezes as pessoas pensam assim: eu cheguei até esta posição pelos meus próprios méritos. Eu alcancei essa posição que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso ajudar a quem eu quiser, porque eu consegui isso. Mas não é. Você conseguiu porque Deus te colocou ali. Então valorize o que Deus te deu e ajude aqueles que Deus colocar no seu caminho para você ajudar. Porque se isso não acontecer, se você pensar só em você e não pensar nos outros, com certeza Deus vai requerer. E Ele vai fazer como Ele fez com Vasti. Ele tirou Vasti do trono e colocou Esther. Ele tirou Saul do trono e colocou Davi. Isso Ele faz até nos dias de hoje. Porque Ele é Deus. Ele exalta, mas Ele também abate. Então vamos procurar andar na presença dEle, fazer a vontade dEle, para que possamos ser abençoados cada dia mais por esse Deus maravilhoso e misericordioso. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, força, graça e poder, para que você possa vencer este mundo como Jesus venceu e estar em pé na presença dele no dia glorioso da sua vinda. Mas você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas, a partir das 0h, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos e estamos unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos meditarmos na sua palavra. E eu tenho certeza que ainda nesta noite o Senhor tem coisas grandes a fazer na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Coloque o seu nome na nossa oração. Você pode entrar no nosso WhatsApp, colocar ali o seu nome para oração. Daqui a pouco vamos estar fazendo a nossa última oração. Já com certeza Deus vai fazer grande obra na sua vida. Creia somente, confia, coloque diante do Senhor o seu pedido e tenha certeza que nós vamos transferi-lo para os nossos cadernos de oração e o Senhor vai se encarregar de fazer a obra na sua vida e na vida de todos aqueles pelos quais você está pedindo a nossa oração. Se inscrevendo no nosso canal no YouTube, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai te notificar e você vai poder participar das nossas orações, vai poder orar conosco, porque sozinha eu não vou orar. Já cansei de falar que não oro sozinha. É você orando aí onde você está e eu aqui nesta sala de oração.
mas vamos estar unidos pela fé no nome do Senhor Jesus e com certeza Ele vai fazer coisas maravilhosas para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. A Jéssica pede oração pela vida dela. A Jéssica. Oração. Glória a Deus. Vamos estar orando daqui a pouco, Jéssica. Estamos nos preparando para a oração. O Célio pede oração pela sua vida. Célio. O Antônio Bento pede oração pela sua família e pelos seus vizinhos. Antônio Bento, que Deus te abençoe. Meu pai se chamava Antônio também. Deus te abençoe. Neuza pede oração para a sua família. Neuza pede oração por sua família. Neuza. E para o seu filho Anderson. Oração. Vamos estar orando pelo Anderson também. A Rosemary pede oração para o Lucas e uma palavra. Rosemary. Oração pelo Lucas. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos estar orando. Prepare seu copo com água. Já coloca aí os documentos que você quer apresentar diante de Deus. Coloque também seu currículo, você que está procurando emprego. Vamos colocar tudo diante do Senhor. Seu diagnóstico do médico, coloque diante do Senhor também. E nós vamos estar orando daqui a pouco, crendo no socorro de Deus, na bondade e na fidelidade desse Deus todo-poderoso e misericordioso. Quem é que pede palavra, Rosemary? Glória a Deus. Vamos estar tirando a palavra para a Rosemary. Louvado seja Deus. Por todos vocês que estão comigo neste momento, eu creio, não sei nem quantas pessoas estão, porque com esse frio, né? Alguns estão dormindo. 26. Glória a Deus, mas glória a Deus por você que está com coragem. Você que é valente, que enfrenta o frio e que busca a presença do Senhor junto comigo. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Isaías 40 e o versículo 13. Leia Isaías 40, tudinho, e você vai entender melhor esta palavra. Porque o nosso Deus é grande demais. Ele não precisou de coisa alguma para estar operando na vida do ser humano. A palavra diz: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Nenhum. Porque o nosso Deus, Ele é dono de toda a ciência, de todo o conhecimento. Ele é o Todo-Poderoso, não precisa de ninguém para que Ele possa operar. É Ele quem se aproxima do ser humano, que faz com que o ser humano entenda a necessidade que o ser humano tem da presença dele. Porque às vezes os seres humanos acham que podem vencer sozinhos, que podem fazer tudo sozinhos, mas nós sabemos que não. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Mas Deus pode fazer tudo sem nós. Porque Ele é tudo em todos. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha certeza que o Senhor pode fazer além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Leia Isaías 40 e tenha certeza que o Senhor pode mudar a sua situação. Ele pode te dar a vitória que você precisa, em nome de Jesus. Vitor Vicente, ele pede oração para o seu filho
Edson e a sua nora Paloma. Vitor. Glória a Deus, vamos estar orando daqui a pouco, irmão Vitor. Está colocando tudo diante do Senhor, ninguém melhor que o Senhor para operar na vida de cada ser humano, para a honra e glória do seu nome. Eliana Huerta, ela pede oração por Giovanni por libertação. Vamos orar pelo Giovanni, para que o Senhor o liberte. Otávio Campos, ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Ele pede uma palavra. Deus abençoe o irmão Otávio, mineiro de Minas Gerais, como eu. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, sua família. Otávio, o nome dele? Uhum. Tirando a palavra para ele. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos aí de Uberlândia. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Leia 1 João, capítulo 3, e você vai entender melhor. O amor que Deus tem colocado no nosso coração não é apenas o amor de palavras. Pronunciar a palavra amor é a coisa mais fácil. Difícil é viver o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Então a palavra diz, meus filhinhos, João, né, o apóstolo do amor, ele fala desse jeito. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Glória a Deus. Então não basta dizer que ama, não basta amar apenas de palavras, mas por obras. Porque é através das nossas obras que nós demonstramos que amamos a Deus e que amamos também os seres humanos. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3. Glória a Deus. Bárbara, ela pede uma palavra. Bárbara. Deus te abençoe, Bárbara. Que Deus te guarde. Bárbara pede uma palavra. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura. É o Salmo 97, versículo 7. Leia o Salmo 97 e o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Mas a palavra diz que confundidos serão aqueles que servem a imagens de escultura. Porque uma imagem de escultura, ela não tem vida, ela não sente, ela não vê, ela não manda, ela não sabe o que se passa ao seu redor, porque ela não tem vida. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que seguem e que servem a imagem de escultura serão confundidos. Porque é como está escrito lá no Salmo 115. Então, a gente entende o que é que realmente acontece. Porque aqueles que servem a imagem de escultura, eles ficam confundidos, porque não tem como não confundir. Glória a Deus. Leia o Salmo 97 e Deus vai falar ao seu coração, viu, Bárbara? Que Deus te abençoe. Eliana Conselho, ela pede oração pela sua saúde, por sua família e pede uma palavra. Eliane, oração. Eliana. Eliana, oração pela sua família.
Isso. E pela sua saúde e família. Saúde. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos estar orando. Já já vamos estar orando. Ela pede uma palavra? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Eliana. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Isaías 28, 26. Leia Isaías capítulo 28. Mas o Senhor, Ele é quem nos ensina e instrui acerca do que havemos de fazer. Então peça entendimento, peça sabedoria para Deus para que você possa entender o que é que o Senhor quer que você faça. Porque Ele que nos ensina e nos instrui o que havemos de fazer. Qualquer dúvida, qualquer situação de dúvida que você estiver vivendo, para tomar qualquer tipo de decisão, peça ao Senhor que te dê, que te instrua, que te dê sabedoria para que você possa tomar a decisão certa. E Deus vai te instruir, Deus vai te dirigir e você vai ver que vai ser tudo de acordo com a vontade do Senhor. Mas leia Isaías 28, capítulo todo. Marina Alves, ela pede oração para sua filha Tayane, que está bebendo muito. Marina. É. Que Deus te abençoe, Marina. Que Deus tenha misericórdia da... Como é que é o nome? Tayane. Tayane. Que Deus tenha misericórdia da Tayane. Que Deus dê livramento para ela, como Ele tem dado até hoje. Mas que o Senhor liberte ela deste vício maldito. Que isso é maligno, é maldito. O vício que a pessoa, muitas vezes, ela faz isso, ela bebe, ela fuma, ela se droga para esquecer o que se passa na vida dela. De repente, algum trauma, de repente, alguma situação, e o adversário, ele faz com que a pessoa comece a usar drogas, a fumar, a beber, para poder alegrar o coração da pessoa, mas tudo mentira de Satanás. Satanás, ele escraviza as pessoas através do vício. Mas o nosso Deus é poderoso para libertar. A palavra de Deus diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós cremos num Deus que liberta. Nós cremos num Deus que transforma vidas. E Ele há de transformar a vida da sua filha para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Só que você não desista de orar por ela, não desista de clamar a Deus pela vida dela. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, há de libertá-la, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Alan, palavra. O Alan, o mesmo Alan? Que Deus te abençoe, Alan, que sumiu e agora você apareceu de novo. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Então, nós vamos daqui a pouco estar orando. Se preparem para a oração. E na nossa oração, temos que continuar intercedendo pelo nosso país, pelas nossas autoridades constituídas, para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro. Glória a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Eclesiastes 12, versículo 13. Leia Eclesiastes 12, Alan. E o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Mas de tudo que se tem ouvido, a palavra de Deus diz: teme a Deus. Teme a Deus. Tenha temor de Deus no seu coração. Temer a Deus é respeitar a Deus, é ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem todo o poder e Ele pode socorrer aqueles que clamam por Ele. Teme a Deus.
Esse é o fim de tudo que as pessoas falam, de tudo que as pessoas pensam. É temer. Nós temos é que temer a Deus. Glória a Deus. Eclesiastes 12, Alan. Maria Aparecida, ela pede oração pela sua vida, pelos seus filhos, netos e netas. Glória a Deus. Vamos estar orando pela irmã Maria Aparecida. Maria Helena, ela diz que precisa de oração para sua saúde, com urgência. Vamos estar orando pela irmã Maria Helena. Irmã Luzia pede palavra. Maria Helena. Está orando, irmã Maria Helena, para você, para sua casa, sua família. Que Deus dê graça e força para que você vença toda e qualquer peleja na terra, porque o Senhor é grande e poderoso. A palavra para a irmã Luzia. Deus abençoe a irmã Luzia. Vigiai, estai firme na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Que palavra, hein, irmã Luzia? Vigia, esteja firme na fé. Glória a Deus. Guarde a sua fé acima de tudo. Se porte valorosamente, varonilmente, quer dizer, com bastante coragem, bastante força, porque a palavra diz, fortalecei-vos. Se fortaleça no Senhor, busque o Senhor, clame pelo socorro dEle, e Ele vai te dar força para que você possa vencer toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Leia 1 Coríntios 16 e você vai entender melhor o que o Senhor está falando ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 16. Sara Pereira pede uma oração com a porta de emprego para o seu filho Marcos Vinícius. Ela pede oração para o seu filho Marcos Vinícius, para a porta de emprego. Rafaela Sabrina, ela pede oração pela sua vida. Vamos estar orando. Vamos estar clamando ao Senhor. Ela disse que acabou de entrar. Que Deus te abençoe. É Rafaela? Isso. Deus te abençoe, Rafaela. Deus te guarde. Permaneça firme neste propósito de buscar o Senhor juntamente comigo pela madrugada. E Deus com certeza vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça. Sala de oração, missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. E Deus, Ele tem nos abençoado de uma maneira toda especial e abençoado todos aqueles que estão comigo neste propósito. Estamos desde 2020 neste propósito de buscar a presença do nosso Deus pela madrugada. É um horário que a maioria já está dormindo, mas aqueles que ficam acordados é porque precisam de uma bênção especial da parte de Deus. Por isso elas rejeitam, renunciam a algumas horas de oração para estar buscando, aliás, algumas horas de sono, para estar buscando o Senhor juntamente comigo, e com certeza o Senhor tem feito grandes coisas na vida delas e na minha vida também, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós continuamos a interceder pelo povo ali na faixa de Gaza, aquelas pessoas que todos os dias é aquele sofrimento. Vamos clamar para que o Senhor livre aquelas pessoas daquele sofrimento, para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que já perderam seus entes queridos, que o Senhor coloque um fim naquela guerra, e também orar pelos nossos irmãos ali da Ucrânia, a certeza de que Deus é poderoso para
colocar um fim naquela situação. E não vamos nos esquecer do Brasil. Glória a Deus. Cleide Matias, ela pede oração pela sua família, saúde e causa na justiça. Cleide. Vamos estar orando daqui a pouco, Cleide. Deus, Ele conhece a sua necessidade, com certeza. Ele vai entrar com providência. Glória a Deus. João Antônio, ele pede oração pela sua vida e por saúde. Ele é de Campinas, São Paulo. Que Deus te abençoe, irmão João. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, todos os nossos irmãos ali de Campinas. Jussara Cabral pede oração por saúde física e mental. Vamos estar orando, Jussara. Creia no poder de Deus para te abençoar, para te libertar. É Jussara, né? Para te libertar de todo o mal na sua mente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então? Pode preparar seu copo com água, sua peça de roupa, tudo que você desejar colocar diante do Senhor. Vamos estar orando, vamos estar buscando a presença gloriosa do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por todos aqueles que estão conosco nesse momento. Aqueles que estão desde 2020, os que estão a partir de 2021, 22, 23, 24 e agora 2025. Aqueles que começaram a participar a partir de hoje desta sala de oração. Meu Deus, nós estamos aqui no teu nome, não estamos em nosso nome, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Sabemos que é de ti que vem o nosso socorro. Nós não estamos contando com o socorro de nenhum ser humano, mas com o socorro do Supremo Criador de todas as coisas. O Deus que nos justifica, que nos capacita para a peleja, o Deus que garante a nossa vitória, que garante a vitória da sua igreja, a vitória do seu povo na face de toda a terra. Senhor, estende as tuas mãos santa e poderosa nesta noite sobre todos aqueles que estão conosco neste propósito, sobre aqueles que entraram hoje, que entraram desde 2020, que estão participando desta corrente de oração. Estamos aqui, meu Pai, buscando, porque sabemos que o Senhor pode fazer grandes coisas na nossa vida. E o Senhor pode fazer grandes coisas na vida do teu povo, no meio do teu povo. E só o Senhor pode fazer aquilo que é impossível aos olhos dos seres humanos. Faz, Senhor, uma obra poderosa na vida, no lar, na família de cada um. Toca na raiz da doença. Toca arrancando o mal, Senhor, que estiver atuando na vida dessas pessoas. O mal que estiver atuando na mente, no coração, meu Pai, destas pessoas. Vai arrancando, Pai, vai destruindo o mal pelo teu poder. Vai queimando com fogo da tua glória. Vai concedendo a bênção, vai concedendo a vitória para cada vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que estão no leito de dor, que estão hospitalizados, encarcerados. Eu oro por aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, porque não tem uma casa, não tem um lar onde possam morar. Meu Deus, socorre essas pessoas, meu Pai, neste frio que está fazendo. Envia teus anjos para socorrer. Envia teus anjos, meu Pai, para ajudar esse povo. Tem misericórdia, salva, meu Pai, estas almas. Liberta estas vidas pelo teu poder. E abençoa, meu Pai, a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Senhor, faz uma grande obra, meu Pai, em nome de Jesus nesta nação.
Toma, Senhor, a nação brasileira em tuas mãos. Toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos, Senhor. Que cada um possa, meu Pai, estar preocupado com o bem do próximo. Que aqueles, meu Pai, que estão preocupados consigo mesmos, o Senhor coloque a tua mão e faça a obra. Mas opera, meu Pai, nesta nação e toma nas tuas mãos todas as autoridades constituídas desta nação. Meu Deus, o Senhor é aquele que chega onde nós não podemos chegar, que faz além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. O Senhor tem todo o poder. Manifesta o teu poder nos lares, manifesta o teu poder nas famílias aqui representadas. Envia o anjo da vitória em cada lar, Senhor, cujos nomes aqui estão. Envia socorro do céu. Manifesta o teu poder curando, libertando, salvando, transformando, em nome de Jesus, e abrindo as portas que estão fechadas. Deus, eu coloco nas tuas mãos e peço a cura de toda enfermidade. A tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades foram levadas sobre ti no Calvário. Por isso, toca na raiz da doença e consome com ela para a glória do teu nome. E abençoa os lares, e abençoa as famílias. Envia a tua cura, o teu milagre para cada vida, para cada mente, para cada coração. Toca, meu Pai, nas mentes. Tira a perturbação, tira o espírito de confusão. Lança por terra toda obra do maligno. Visita os lares, meu Pai, onde há contenda, onde há brigas, onde há confusão. Coloca a tua mão e lança por terra toda obra maligna das trevas. E abençoa essas vidas com toda sorte de bênção. Meu Deus, eu peço uma bênção especial, em nome de Jesus Cristo, por aquele povo ali na faixa de Gaza. Eu peço que o Senhor faça cessar aquela guerra pelo teu poder. Toma nas tuas mãos as autoridades constituídas daquele país, as autoridades constituídas de Israel. Realiza ali a tua obra para a glória do teu nome. Deus, contempla a situação dos países em guerra. Olha o sofrimento, meu Pai, do povo. Contempla com teu olhar de misericórdia e coloca um fim nesta situação para a glória do teu nome. E livra o Brasil, meu Pai, pela tua misericórdia. Continua livrando e guardando e protegendo o Brasil das astutas ciladas e laços do inimigo. Lança por terra Satanás, seus demônios e seus adeptos. Amarra no abismo valente, Senhor. E dai vitória ao Brasil. E dai vitória ao povo brasileiro. Pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Lança por terra toda obra do inimigo. Destrua, meu Pai, tudo que não provém de ti, não te agrada. Vai lançando por terra, meu Pai, tudo que não te pertence. Meu Deus, coloco nas tuas mãos e peço a tua obra feita, meu Pai, nesta nação. Oh Deus, se levanta em favor do Brasil. Se levanta em favor, meu Pai amado, do teu povo que aqui habita. Tem misericórdia e contempla a situação desta nação. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos todo o levante do inferno. Toma a frente, meu Pai, desta nação e faça a tua obra para a honra e glória do teu nome. Pai, nós te rogamos pelo nosso lar, pela nossa família, pelo teu povo na face de toda a terra. Faz a obra, Senhor, e nos dá a vitória. Pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos. Derrama sobre todos aqueles que estão conosco neste momento a bênção da saúde, a cura e o milagre. Pelo teu grande poder, Senhor, para a glória do teu nome. E que a tua grande salvação alcance cada vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo
na presença do Senhor. Se Deus é por Quem nós, será contra nós? operando Ele, Impedirá. salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, convide seus amigos, seus parentes para se inscrever também, para participar conosco todas as madrugadas, a partir da 0 hora, pelo YouTube, pelo Facebook. E tenha certeza que o Senhor tem bênçãos especiais para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Você que desejar nos ajudar nessa transmissão, nos ajudar também a ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, você pode também usar a nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo. Você pode usar também o QR Code e o Superchat. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Você pode, durante o dia, também colocar o seu nome na nossa oração através do YouTube e depois nós vamos transferir para o nosso caderno de oração. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. E fiquem na paz do Senhor Jesus.